Lisboa, 24 de agosto. Realizou-se em Paris, nos dias 15 e 17, um congresso bastante raro, o dos comunistas anarquistas de língua francesa. Raro, com efeito, porque os anarquistas não costumam reunir-se em assembleias solenes para satisfazer vaidades, que não têm, ou para satisfazer gozar festas e passeios, que as suas posses não permitem. Quando se juntam, é porque assim o exige terminantemente a situação, é porque há questões urgentes e importantes a resolver. E era o caso do Congresso de Paris. 3 pontos fundamentais estavam indicados à discussão: a separação ruidosa dos individualistas, a atividade dos anarquistas nos sindicatos operários, a organização regional e geral das forças do comunismo ou socialismo libertário. E o Congresso discutiu-os e encontrou-lhes a solução justa e necessária. O primeiro ponto foi, por assim dizer, o escopo principal do Congresso. A separação entre os individualistas, palavra que se presta a confusões, por oferecer múltiplos sentidos, e os comunistas já existia de facto, mas o público, sobretudo a grande imprensa com a sua habitual má-fé e também a sua ignomínia, confundia-os sob a designação comum de anarquistas, que uns e outros aliás reivindicavam. Ora, depois de tristes exemplos de degeneração amoralista do individualismo pseudo-anarquista, era necessário clamar bem alto, bem ruidosamente, que o falso anarquismo dos Bonotes nada, absolutamente nada tinha que ver com o anarquismo social de Bakunin, Kropotkin, Reclus, Malatesta. Os amoralistas, burgueses manquéis, propagadores contraditórios de um ceticismo social, todo construído sobre a areia movediça da dialética, não tem sequer direito ao qualificativo de anarquistas, que historicamente pertence aos que, desde a famosa Internacional, defenderam um anarquismo social, de ação popular, visando a indispensável emancipação coletiva das massas. Para essa separação ruidosa vinha bem um congresso, com a sua retumbância, aumentada pela raridade, e o de Paris. Apesar de perturbado a princípio por alguns intrusos individualistas, deu boa conta do recado. O Congresso, declara o manifesto que lhe resume os trabalhos e conclusões, separou nitidamente o movimento comunista revolucionário anarquista das teorias errôneas e das práticas ilusórias do individualismo. Quanto às relações do anarquismo com o sindicalismo, as conclusões do Congresso foram as que se tem vindo elaborando cada vez mais limpidamente. Os sindicatos, agrupando no terreno econômico, para a luta direta contra os patrões, os trabalhadores de diferentes opiniões, não podem realizar a tarefa de um partido revolucionário homogêneo e devem traduzir lealmente, sinceramente, o estado de espírito e as aspirações dos associados. Nenhum partido tem o direito de se apoderar da organização sindical, e os anarquistas menos do que outros. Não é a direção que estes devem conquistar, o que eles devem fazer é educar e impulsionar. O movimento revolucionário deve partir de baixo, não dos funcionários, e o papel dos anarquistas é propagarem as suas ideias, como sindicados entre os sindicados, para que estes atuem por iniciativa própria, sem esperar ordens nem prodígios de Messias. E o Congresso conclui incitando ardentemente todos os anarquistas a penetrarem nos sindicatos filiados na CGT, pois que o sindicalismo, não bastando embora para tudo, é o mais poderoso meio de emancipação possuído pela classe operária. Quanto à organização anarquista, assentou-se na oportunidade e urgência de fundar uma Federação Comunista Revolucionária Anarquista de língua francesa, constituída por grupos autônomos, federados entre si diretamente ou regionalmente, conforme as necessidades da propaganda e baseada num acordo livre e voluntário, o mais solto e maleável possível. Cada grupo contribui para os gastos comuns com uma cota fixa, mas, dentro do grupo, as cotizações individuais são voluntárias. Deste modo, alia-se engenhosamente a voluntariedade à necessidade de uma receita certa. Esta organização geral vem a propósito, não só para continuar e intensificar a obra da Federação Comunista Anarquista de Paris, de algumas federações regionais recentemente instituídas e dos grupos dispersos, mas ainda para tornar os anarquistas conhecidos uns aos outros, garanti-los contra os intrusos, degenerados e falsos camaradas e corporizar o ideal anarquista aos olhos do público, que não mais o confundirá com as infiltrações burguesas dos amoralistas e com os paradoxos e abstrações de pessoas estranhas ao movimento.
De outros assuntos se ocupou ainda o Congresso, tais como a luta contra o nefasto parlamentarismo, a solidariedade entre camaradas e o auxílio às vítimas da repressão, o antimilitarismo e a luta contra a guerra, a educação infantil, o neomalthusianismo, os meios de propaganda. Afirmando ideias gerais, o Congresso declara que, comunista, visa ao desaparecimento do regime capitalista baseado sobre a propriedade individual, para serem postas em comum todas as riquezas, assim como todos os meios de produção. Revolucionário. Só espera uma transformação social de um movimento de conjunto preparado por uma educação sem artifícios nem compromissos, apoiado numa organização poderosa, facilitado por um treinamento metódico, determinado pelas circunstâncias e executado por minorias atuantes, em contato com as multidões deserdadas e capazes, com a sua perspicácia, energia e exemplo, de arrastar estas pelas estradas rubras da revolta. Anarquista não trata de conquistar o poder, mas de o despedaçar, não quer apoderar-se do Estado, mas suprimi-lo. Tal é a conclusão do manifesto, cuja redação foi confiada ao ilustre militante Sebastião Faure, membro deste notabilíssimo congresso, que marcará a época e teve a presença ou adesão de todos os propagandistas libertários de valor em França, Grave, Pierrot, Girard, Martin, Doog, Malato, etc. Paulo Reclus, digno herdeiro intelectual dos grandes Eliseu e Elias Reclus, mandou de Bruxelas uma carta de aplauso, cuja expressão das conclusões em que o socialismo anarquista vai assentando, quanto à concepção da sociedade futura, sem quebrar a tradição teórica da Internacional. O meio pelo qual subsistirá esse individualismo, escreve Paulo Reclus, empregando este último vocábulo no seu bom sentido, é o comunismo de todas as necessidades primordiais e vulgares, transportando-se a luta para os domínios artísticos e inventivos. Se há empenho em esboçar uma organização desse comunismo, podem conceber-se os sindicatos de trabalhadores agrupados segundo as principais atividades, das quais se contam pelo menos 6 categorias: alimentação, educação, força motriz, habitação, vestuário, relações, escolhendo-se por eleição, sorteio ou turno, os gerentes momentâneos que repartirão os pedidos dos consumidores e calcularão a intensidade da produção. Da comuna à região geográfica, do agrupamento de homens da mesma língua ao conjunto do globo, a autonomia e a deferação dos sindicatos assegurando a marcha normal da sociedade, mas o papel desses grupos ou dos seus gerentes não pode ser senão fragmentário, transitório e privado de qualquer autoridade que não seja moral apenas, pois se o consenso unânime deixa funcionar o que é útil, é por iniciativa individual que se produz o progresso. São as mesmas conclusões indicadas por Kropotkin, La Science Moderne et l'Anarchie, página 90 e seguintes. As comunas autônomas para os grupos territoriais e as vastas federações de ofício para os grupos por funções sociais, eis a organização essencial, destinada a satisfazer as grandes necessidades da sociedade. Não se trata, é claro, de corporações fechadas, exclusivas e obrigatórias, e cada um tem sempre o direito de aceitar ou recusar as vantagens das grandes associações, de entrar ou sair, de usar dos meios de produção pertencentes a todos. E ao lado dessa organização primordial, os grupos por afinidades pessoais, grupos sem número, infinitamente variados, duradouros ou efêmeros surgindo conforme as necessidades do momento para todos os fins possíveis, grupos que vemos já aparecer na sociedade atual, fora dos agrupamentos políticos e profissionais. Outra não tem sido igualmente a concepção de Malatesta, desde a Internacional. O Congresso Anarquista foi um grande triunfo, e a ele assistiram, pelo pensamento, todos os anarquistas do mundo, como na sua carta de adesão escreveu Kropotkin, instigando a bela Assembleia a estudar as necessidades da luta presente e a prever as formas da sociedade nova.